É nóis. Ismael Belo e o Vitor Sá, como tá a negociação? Todo mundo especulando o jogador e contratar, e o Corinthians é difícil. Cara, uma coisa é eu comprar um carro com dinheiro. Eu vou lá na concessionária, eu falo, quanto é? 100 mil. Eu dou 100 mil e levo. Outra coisa é eu não ter nada no bolso. Daí eu falo, quanto é? 100 mil. Eu falo, espera um pouquinho, vou tentar arrumar o dinheiro. Aí eu chego para um amigo, para o outro, chego no banco, tento um empréstimo, tento fazer alguma coisa ali, um freelancer, tento vender bala no farol para conseguir, para chegar aos 100 mil para comprar o carro. É mais ou menos o Corinthians contratando. Então, tá negociando com o Vitor Sá, mas não tem dinheiro. Então, no momento, a negociação está parada. O jogador aceita jogar no Corinthians, aceitou o contrato, aceitou tudo. Agora o Corinthians precisa pagar o Krasnodar, porque ele tem 1 ano de contrato ainda lá. E o próprio Stabile falou, não tem dinheiro para contratar, o que vai fazer? Boa noite, Belo, Timão 2-0 amanhã, crava aí, gol do André e delay. Delay não, Depay, vai. Vamos falar direito, Evaristo. Ô, Evaristo, antes do jogo, vamos dar moral pro cara, vai. Delay é bom. Ismael Jesus Belo, não aparece nenhum mecenas, igual um do Grêmio, para pagar a arena? Poderia. Os mecenas do Corinthians são mecenas ao contrário. São milionários que tiram dinheiro do clube. São mecenas às avessas, os do Corinthians. Sandra Maria Silva Soares. Boa noite, Belo, belíssimo. Pô, obrigado, Sandra. Você acha que haverá alguma investigação sobre o arrendamento do estacionamento feito pelo Duílio, pela nova administração depois do referendo? Deveria, Sandra, deveria haver uma investigação. Agora, se você quiser minha opinião, eu acho que vão pagar a multa, vão trocar e segue o jogo. Estou dando minha opinião. Aqui, você de novo. Eu acho que vão pagar a multa, vão trocar e segue o jogo. Vou explicar para você. Para haver uma investigação, precisaria haver interesse nessa investigação. E o interesse precisaria vir dos conselheiros. E os conselheiros, alguns até querem abrir investigação, mas não são a maioria. Não estão querendo investigar a questão do cartão corporativo, que é uma afronta ao estatuto do clube. Tá na cara, tipo, o cara usou o cartão corporativo para comprar um negócio para ele, tá na cara, assim, não tem o que investigar. E não querem. Imagina o estacionamento que os caras vão ter que pegar o contrato e bater com não sei o quê. Nessa briga política que está o Corinthians, infelizmente, isso aí é o de menos. Não vão querer investigar, na minha opinião. Carlos Murari, mais 2 derrotas na justiça do Pinóquio Melo hoje. Augusto Melo, eu não gosto de ficar falando mal de uma pessoa assim, até porque o Augusto sempre foi legal comigo, sempre foi um cara que me respeitou. Então, eu o respeito como cidadão, mas a média dele é de 2 derrotas por dia na justiça, mais ou menos. Para de tentar, Augusto, pelo amor de Deus. Já saiu, já foi. Vai se defender na justiça, você é réu. Você é réu na justiça por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. E fica entrando na justiça todo dia para reverter o impeachment. Tá feio. Fica feio. Todo dia eu recebo aqui no meu WhatsApp, Augusto Melo tentou uma liminar para anular o resultado. Augusto Melo perdeu. Augusto Melo tentou uma liminar para anular o resultado. Augusto Melo perdeu. Tentou uma liminar, perdeu. Fica feio. Todo dia, a mesma coisa. Marcelo Zaurizio, sim, até concordo com você, porém hoje são outros tempos e o Corinthians está precisando de grana. A diretoria poderia ver isso ou ver com a Neoquímica um novo acordo. Concordo, Marcelo, eu concordo na sua outra mensagem e concordo nessa mensagem. Eu só expliquei, né, a questão da Neoquímica, só quis explicar, porque tem muita gente que acha estranho. Pô, 300 milhões, vocês estão loucos? Por que o Corinthians vendeu por isso? Não sei o quê. Eu só tentei explicar a situação, né? Eu gosto sempre de explicar para o torcedor entender, mas eu concordo com a sua outra mensagem,
se de repente a Esportes da Sorte quisesse, ou qualquer outra empresa quisesse, e concordo com essa mensagem que a própria Neoquímica pode querer refazer o acordo. Ismael Jesus, como pode, Belo, esse Augusto Melo, tudo que fez ainda não larga o osso, tá vendo que já era. Ismael Jesus, Belo, mas o Galo também tá sem dinheiro e trouxe o Renier. Como o Galo tá sem dinheiro, você tá louco? Ismael. O Atlético Mineiro foi vendido para um dos caras mais ricos do país. Dono de banco, dono de emissora de televisão, dono de construtora. Como o Galo tá sem dinheiro, você tá louco? Com todo respeito, Ismael. Luiz Voltarelli. Belo, amanhã vai Raniel Martins para Zabidon e Carrijo no banco? Cara, o que treinou hoje? Hoje treinaram Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique e André Ramalho na zaga, Matheus Bidu na esquerda, Raniel e Martins, André Carrijo e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Estes foram os 11 que treinaram hoje. Teoricamente, seria o time que enfrentaria o Palmeiras. Seria o time que eu colocaria em campo. Raniel como primeiro volante, Martins pela esquerda, Carrijo pela direita, Garro, Losanguinho, que deu tão certo com o Ramon Dias. Deu tão certo esse losango com o Ramon, e destruíram o losango. Memphis e Yuri. Agora, pega o jogo contra o Botafogo, que foi o último. Entraram os reservas no começo do jogo, não entraram? Quem que estava entre os reservas? André Carrijo. No segundo tempo, entraram 4 jogadores. Memphis, Yuri, Mateuzinho e Breno Bidon. Então, teoricamente, pelo jogo contra o Botafogo, o Carrijo é reserva e o Bidon é titular. Olha só a diferença. Hoje treinou o Carrijo como titular. Agora, se você pegar o jogo contra o Botafogo, pela lógica dorivalesca, o Carrijo entrou contra o Botafogo no time reserva. O Bidon entrou no segundo tempo para se poupar. Começou no banco. Entrou junto com Memphis, Yuri e Mateuzinho, 3 titulares. Então, eu tenho essa dúvida. Vamos ver uma hora antes do jogo se joga o Bidon ou se joga o Carrijo. Os outros acho que não tem muita surpresa, né? Ismael, o Corinthians está precisando, tem que pagar o Vitor Sá, não é caro. Só tem 1 ano de contrato. Não é caro para quem tem dinheiro, Ismael. Para quem não tem dinheiro, tudo é caro.